Hoje é dia de ceia do Senhor e eu preciso provocar algo que Deus tem provocado no meu coração. Acho que esse é o maior sintoma de que a voz profética está indo de encontro àquilo que Deus está falando e àquilo que nós precisamos receber. Eu tenho um grande amigo, nós esse ano fizemos uma viagem juntos, nós fomos num passeio, visitando as 7 igrejas da Ásia, na Turquia, e depois alguns passos em igrejas que o apóstolo Paulo plantou na Grécia. Eu pude ouvir muito ele, e ele sempre diz o seguinte: eu sou dono do que eu calo, mas eu sou escravo daquilo que eu falo. Se a palavra de Deus não causa um impacto na sua alma, eu não cumpro o papel profético que Deus trouxe para mim. Hoje eu quero falar sobre um encontro com a vida eterna. Eu quero orar, porque é dia de ceia do Senhor e você tem que saber a razão pela qual você está aqui. Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós não queremos mais um encontro mecânico, não queremos uma fé na religião, nós não queremos viver em dúvidas e aflição. A tua palavra, ela retira as confusões. A tua palavra é tão clara. Me dá hoje sabedoria, me dá sensibilidade, me dá simplicidade para eu ministrar a tua salvação em nome de Jesus. Amém. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, esse texto na verdade começa a partir do verso 20, mas eu estou fazendo um recorte aqui, do verso 23 até o verso 27 só, tá bom? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Se você não sabe ainda, eu já contei algumas vezes, eu fui criado dentro de uma família, especialmente a minha mãe, me levou ao temor do Senhor, e eu vivi uma experiência dentro da igreja católica, apostólica romana, durante toda a minha infância e até o início da minha vida adulta. Nós fomos levados, a minha mãe, pelo menos uma vez por semana, eu muito menino, eu voltando de um colégio público, a escola municipal, muito perto de casa, passávamos na igreja, ela me fazia pegar água benta, ficar de joelhos, fazer o sinal da cruz e rezar para o Papai do Céu. Uma vez por ano, pelo menos, mas eu era muito mais constante nisso, você é levado ao dia, e qualquer missa, qualquer uma que você for, existe algo chamado Eucaristia. O momento da comunhão é o momento que você celebra o pão. Só que para você celebrar o pão, você tem que confessar o pecado. Então havia uma estrutura dentro daquela liturgia, em que num determinado momento, um sacerdote, se você nunca foi católico, eu estou contando para você, se você já foi católico, você vai lembrar muito disso, como eu lembro nitidamente disso. Ele
ele pega o pão, ou aquela hóstia, e leva, ou na verdade você entra numa fila e você recebe aquilo, como se aquele pão fosse transformar a sua vida, e você fosse acumular algum tipo de favor ou de bênção. Não, comi um pão, agora eu estou salvo. Aí passa a semana toda, eu dou um monte de tropeço, eu faço algumas loucuras, ou nem tantas, tenho pensamentos, que se fossem transmitidos no telão da igreja, eu seria expulso da igreja, eu seria apedrejado, me colocariam numa fogueira. Mas aí, de manhã cedo, no domingo, eu corria junto com aqueles meninos que faziam o catecismo comigo, e novamente, eu me purificava para poder ter comunhão com o Pai. E a Bíblia não fala nada disso. Aquele que come e bebe indignamente, gente, isso me dá um medo. E me causava uma aflição. E eu sei que tem gente que vem aqui no domingo e não celebra a ceia. Apesar de inúmeras vezes, como pastor de Bom Retiro há 6 anos, eu tentar mostrar para vocês que a ceia não organiza a vida da gente em santidade, mas a ceia é um memorial para aquilo que você vive hoje e para aquilo que você vai experimentar amanhã na volta do Senhor. Nós comemos e bebemos em memória de Jesus até que Ele venha. Essa palavra comer indignamente, parece que eu sou convidado, mas nem tanto. Vem felizes os convidados para a ceia, para a boda do Cordeiro. Ah, eu chego feliz, mas espera aí. Você está indigno, então você não pode comer. E aí, pastor, eu como ou não como? Eu celebro a ceia ou não celebro a ceia? Parece que tira o pão da minha boca. Eu tenho uma ideia de que eu posso, mas eu não posso tanto. Eu devo, mas eu estou impedido. Quero fazer uma pergunta para você. Alguém já sentiu isso? Ou só eu que senti isso? Porque eu senti isso. E esse medo evaporou a partir daquilo que eu quero que você ouça hoje. Diz assim a palavra de Deus, em Marcos capítulo 8, verso 34 a 36. O que adianta você ganhar tudo e perder a vida eterna? Essa é a questão que vem emendada numa parábola. Aqui Jesus está contando uma parábola. A parábola é confusa mesmo. E é para causar, não fica pensando que a parábola é de fácil interpretação. Não é. Tem gente que estica e faz ela ficar mais confusa do que ela é. Mas no final, Jesus explica. Gente, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto custa a sua alma? De verdade. Quanto custa a vida eterna? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Aqui é comércio mesmo. O comércio é troca. Troca comigo? Eu te dou um produto e você me dá o dinheiro. É um mercado. Aqui ele está dizendo que a alma pode ser comprada. É isso que Jesus disse quando ele refere-se a dizer, ele comprou gente de toda a tribo, língua e nação. E ele pagou o preço do seu sangue, ele comprou com o seu sangue. Então nós pertencemos a ele. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também vai ter uma resposta. O Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos e anjos. A ceia do Senhor é um anúncio de que nós estamos esperando a volta de Jesus, na glória do Pai, com seus anjos. Existem inúmeras passagens. Mateus 25, ele diz, eu vou separar
Vocês para a direita são chamados de ovelhas do Pai. Vocês da esquerda são chamados daqueles que se perdem. Durante algum tempo, eu falava assim, não, vai que Deus se engana, deixa eu sentar do lado de cá. Mas a seleção não é bem essa, ele está dando um exemplo pastoral, como separa a ovelha de bodes. Existe uma marca em nós. Você pode olhar para o seu marido, para a sua esposa, e não encontrar perfeição no seu filho, no seu avô, mas existe um selo de perfeição aí, chamado Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 13, diz que vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa, no dia em que crestes na palavra de Deus, no Evangelho da graça que foi pregado. Há um selo, uma marca que é dada para mim e para você, mas como é que eu posso comprar o acesso que eu não tenho? O que eu vou dar pela minha alma? O que eu posso fazer para ser salvo? A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela anuncia a salvação. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. A tua religião te salva? Porque essa aflição se eu sou salvo, por que eu não posso celebrar a ceia? Se a minha religião, que eu me orgulho e bato no peito, se ela me salva, por que eu tenho medo de Deus? A tua fé, hoje, se Deus pedir a tua alma, ela te salva? Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo, a vida dele está se esgotando, a ampulheta, né? O relógio está marcando 45 minutos do segundo tempo. Ele já está entrando na prorrogação, ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. No próximo capítulo, ele está acabando a vida. E aqui ele fala para Timóteo que a Bíblia, Timóteo, é o seguinte: você quer saber se você é salvo? Vai para a Bíblia. E desde pequenininho, você aprendeu que as Sagradas Escrituras lhe deram sabedoria para receber aquilo que eu não tenho, a salvação. Eu caminho com vocês rigorosamente dentro da Bíblia, sabia? Se você não vê no pastor um pastor, você vai ver no pastor um professor. Porque eu não perco nenhuma chance de instruir o rebanho do Senhor na verdade. Eu cresci achando que criança não pode celebrar a ceia. Até que a primeira vez, em 2014, eu fui para Israel, e numa sexta-feira, de sexta para sábado, nós visitamos um kibutz. É uma festa, é a festa do sábado. O sábado para eles é muito importante, porque é um dia que lembra um tempo que eles não eram mais escravos. Por que eles celebram o sábado? Porque escravo não tem descanso, eles trabalhavam de segunda a segunda, de domingo a domingo, não tinha dia de folga. Então Deus dá um sinal de liberdade. Ó. Você vai trabalhar 6 dias, você não vai ficar descansando 6 dias, você vai trabalhar. Mas você vai ter um dia que você vai descansar. Para quê? Para você se lembrar que você não é mais escravo. E que o dia da bênção não é a segunda-feira. É o quê? É o dia que você descansa, seja ele qualquer dia da semana. E se você tem dúvida ainda, se deve ou não guardar o sábado, olha para a minha mão aqui, ó. Leia Hebreus 4. Essa dúvida vai acabar, porque você vai aprender que Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso, eu posso descansar, amém? Então fique tranquilo. Mas eu vi crianças celebrando aquela festa, e eu perguntei, um rabino, que falava um português de Portugal, aqui os homens ficam de um lado e as mulheres de outro, e eles cantam porções do livro de Cantares.
Gente, é lindo. Eles se ajoelham e cantam canções em hebraico para as suas esposas. E depois eles celebram uma espécie de mini Páscoa. E as crianças participam. Eu falei, e as crianças podem participar? Aqui nós ensinamos nossos filhos desde pequenininhos. E eu vou ensinar Bom Retiro até o fim. Ensine o seu filho pequeno a fazer um pacto com Jesus. Não proíba eles de celebrarem a ceia. Porque no meu coração, eu ficava pensando, e se eu comer indignamente, eu vou ser condenado? Ei, você não entendeu nada. Nós já nascemos condenados. Existem duas ordenanças na Bíblia. A primeira delas é o batismo. Aquele que crer e for batizado, a fé vem antes do batismo. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Não é que vai ser condenado mais tarde. Então, quando você for esperar o teu filho, a tua criança, o teu neto, o teu adolescente, tem gente que está esperando o filho se desviar, para depois fazer ele celebrar a ceia. Hoje, uma covardia. Uma cantora chamada Anitta publicou um vídeo horroroso. Pense em algo cruel. Uma gravidez. Eu não consegui ver o vídeo. O seu filho está vendo aquilo. E aquilo é permitido. Uma cantora de axé, visivelmente endemoniada, e a gente não pode falar nada. E aí o pai, que tem a direção, a mãe, que tem a fé, fica impossibilitado de falar para o filho que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelo pecado dele. Não, porque não é hora. Não se escandalize, você que é e que veio. A igreja, ela é recheada de gente que veio de todos os segmentos. Que nós temos gente que veio da igreja católica, da Assembleia de Deus, da presbiteriana, da comunidade. Aqui nós ensinamos os nossos filhos desde pequenininhos que as sagradas escrituras dão, você recebe a salvação através de Jesus Cristo. Não proíbam seus filhos de chegarem em Jesus. Não coloquem para eles barreiras. Quando João, ele escreve a primeira carta de João, capítulo 5, verso 13, ele vai dizer, essas coisas eu vos escrevi. Qual é a razão da carta de João? E no final ele faz um grande resumo e diz, você está entendendo? Ei, hello! Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Eu escrevi para vocês. A Bíblia revela isso. Você repara que a armadura do crente, de Efésios 6,12, Paulo falou assim, ó, vistam toda a armadura de Deus, sede cuidadosos, colocai o capacete da salvação. Por quê? Porque se você tem dúvida da tua salvação, escute isso, você vai ser um alvo fácil. Se você tem medo de celebrar a ceia, porque no meu caso, eu cresci 2 décadas da minha vida com medo de me encontrar com Jesus, com medo de fazer uma aliança com Jesus, porque isso é a ceia. Ai meu Deus, e se eu comer indignamente, eu vou ser condenado? A gente entende e vive com medo de um Deus que é bom. E aí a gente acha que é só no próximo domingo que você, tomara que Deus volte depois da ceia, que aí eu estou pronto para ir. Tem gente
que quer vir na igreja porque tem medo de Deus e fala, vou aplacar a ira de um Deus. Isso é uma mentira satânica. Deus não é mau. Nós somos maus. Tem gente que celebra a ceia com medo. Não, pelo menos eu vou fugir do inferno. E são pensamentos mentirosos que vão mexendo com a gente. Haverá um dia sim de encontro com Deus, Romanos 2,16, um dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Eu não vou escapar. Você não vai escapar. Ninguém vai escapar. O segredo, o oculto, aquilo que ninguém sabe. Eu tenho um segredo aqui, e ele está guardado dentro de um cofre. Eu tranquei ele a 7 chaves, porque isso me envergonha. Porque esse tropeço, pastor, a minha vida foi um vexame. Isso tudo faz com que eu me revista eu coloco uma roupa bem bonita, eu alargo meus filactérios, eu aumento as minhas franjas, eu gosto de ser saudado, sentar nas minhas fileiras. Ele está falando isso para os fariseus entenderem que não há nada escondido, você não consegue se disfarçar de santo, diante de um Deus que vê todos os pecados. Não há criatura alguma encoberta diante dele, não existe. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nudez espiritual. Deus sabe, Deus viu. Deus já sabia antes. Deus conhecia os defeitos. Deus conhecia aquilo que eu chamo de feiuras espirituais. Você não conquistou Deus, foi Deus que te conquistou. Ele já sabia que a gente era torto. Por quê? Porque quando Adão peca, todo mundo peca. A gente nasce daquela matriz. Deus sabe. Eu gosto muito da história de um homem apaixonado chamado Jacó. Ele gosta de Raquel. Ele ama Raquel. O sogro, que não valia nada, falou, não, já que você está duro, eu te dou a minha filha, mas você vai trabalhar como escravo durante 7 anos. Ele topa. Passados os 7 anos, ele fala, foram como 7 dias. Gente, aquela paixão que sobrevive por um trabalho árduo na casa do sogro. Aí você dever para sogro, acho que só é pior do que dever para cunhado. E aí quando ele vai casar, deram uma festança e ele tomou todas, ele perdeu o rumo, se casou. No dia seguinte, quando ele acorda, ele não vê Raquel, ele vê quem? Lia. Lia, sabe o que significa Lia? Vaca brava. É isso, esse é o nome. Lia significa vaca brava. Ele queria o pudinzinho, meu quindinzinho, doçura, e ele casa com a vaca brava. Ele casou enganado. Ei, olha para mim. Pastor, quer te dizer a verdade, Deus não se casou contigo enganado. Ele sabia quem você era. Ele sabia que eu era uma vaca brava. Ele sabia disso. Jacó se enganou, Deus não. Ele sabe de tudo porque eu estou nu. Você está nu diante de Deus. Vai ter um dia do julgamento, um dia do encontro, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Sabe aquilo que ninguém sabe? Deus sabe. E aí você fala, agora pastor, você está piorando, porque eu vim para celebrar a ceia, e agora pastor? Eu estou ficando aqui dentro de uma aflição, e eu quero tirar do teu coração as 8 mentiras que impedem você de se encontrar com Deus num dia como esse, que é o dia da ceia do Senhor. Primeira mentira, é a mentira de que o pecado é legal. Tão bom pecar. O pecado traz realização, o pecado traz satisfação. Isso é mentira.
Essa ideia de que, pastor, mas eu estou aqui, olha como é que eu mudei minha vida, e eu tenho aquele outro lá, pastor, que me fez mal, ele está se dando bem, olha como é que eu estou me dando mal. Ele me abandonou, pastor, ele me roubou os melhores anos da minha vida, e olha só as fotos dele na rede social, a impressão que eu tenho, pastor, é que ele está sempre feliz, e quem está infeliz sou eu. O salário do pecado, querido, é morte. Moisés, ele é destacado no livro de Hebreus, capítulo 11, porque ele tem uma preferência. Ele era filho da filha de Faraó, e ele preferiu ser maltratado, do que por um pouco de tempo, a vida dele, ele participar da satisfação do pecado. O pecado desgraça a vida do ser humano. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Se o pecado trouxesse realização, Deus deixava o pecador no mesmo estado. Então vive desse jeito aí mesmo, está tudo bem. Segunda mentira, é fácil derrotar o pecado. Não é. Jesus vai dizer que todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. E vou dizer mais, hein? Os piores pecados para você vencer são os pecados que ninguém nota, ou que você acha que são pecados aceitáveis. Não, esse pecado, pastor, que horrível, você viu? Matou com requinte de crueldade, roubou a própria mãe, abusou do próprio filho, pastor. Um homem desse tem que morrer. Quando a gente começa a achar que inveja, que ciúme, que orgulho são pecados aceitáveis, você vai perceber que esses são os pecados justamente que você não consegue vencer. As piores manifestações demoníacas que eu já enfrentei não eram e não foram ligados a pecados que nós chamamos de pecados graves, de pecados cabeludos. Saul, ele é perseguido por um espírito imundo por causa de ciúme. Caim mata Abel por causa de inveja. E são pecados que os seres humanos escondem. Judas, capítulo 13 do Evangelho de João, diz que ele foi possuído, Satanás entrou nele. Sabe por quê? Ganância. Existe uma mentira que diz: esse pecado eu posso deixar para amanhã. Não preciso tratar com o pecado imediatamente. É a terceira mentira. Pastor, vamos fazer o seguinte, estou entendendo aqui, recado está sendo bem dado, hein, pastor? Vamos fazer o seguinte, primeiro eu tenho que ajustar as contas com o devedor, eu vou lá e eu tenho que esganar ele, eu tenho que bater nele. Primeiro eu vou me vingar, depois eu me conserto. Amanhã eu me conserto. Está vindo festa do final do ano? E pastor, a gente vai ter lá uma noitada, uma farra, vai ser algo muito saboroso. Pastor, primeiro eu vou parar de fumar, aí depois eu me batizo. Primeiro eu vou romper, ou vou satisfazer aquilo que meu corpo quer, aquilo que a minha vida quer, aí depois eu me converto. Eu deixo para amanhã. Pastor, vamos fazer o seguinte, eu não vou celebrar a ceia esse domingo não, eu vou pensar bastante nessa mensagem. Aí na próxima ceia eu celebro. Ano novo, vida nova, pastor. Eu tenho mais 60 dias pela frente, né? Novembro e dezembro. Eu perco mais esses 60 dias.
Aí quando virar o ano, pastor, que eu acordar com aquela enxaqueca, porque eu passei a noite tomando champanhe, e aí eu vou acordar, eu misturei tudo, pastor, tem uma ziquezira no meu estômago, aí eu acordo, tomo um engove, e aí, sal de fruta, aí eu começo uma vida nova. Essa é a terceira mentira, eu não preciso tratar hoje. A quarta mentira, o pecado não tem consequência. Pergunta para quem pecou, pergunta para Adão. A gente acha que Adão e Eva eram duas moscas mortas, você não acha isso? Como é que ele caiu nessa armadilha? Gente, todo mundo vê uma serpente que fala. Gente, isso é brincadeira. Se uma serpente aparece falando para mim, gente, eu ia matar a cobra e mostrar o pau. Uma serpente que fala, meu irmão, está amarrado em nome de Jesus, isso é laço. Mas a gente vive dando ouvido para a serpente. A gente cai nos mesmos pecados, as mesmas tentações que Adão e Eva caíram. Adão e Eva, eles viam Deus como tem os olhos desvendados. Não eram ignorantes, analfabetos. A inteligência de Adão, quando você vê, a capacidade dele de sozinho cuidar de um jardim daquele tamanho, o jardim que Deus plantou, vinha do Eufrates, gente, pegava o Iraque, o Irã, um pedaço da Turquia, o jardim chegava na Jordânia. Você acha que ele era um fracote que nem a gente? Coloca o nome nos animais, é de uma criatividade, de uma excelência, e mais do que isso, a glória de Deus era tão fantástica que ele nem reparava que ele estava nu. Ele não conseguia olhar para ele mesmo, ele olhava só para Deus. Aí de repente, ele se nota e fala, eu estou nu. Ali o homem começa a emburrecer, ele começa a ficar fraco, ele peca no capítulo 3 e morre no capítulo 5. Essa ideia de que o pecado não traz consequência é uma mentira para te manter dentro do fracasso. Número 5, Deus não vai me julgar, todo mundo faz o mesmo. Todo mundo está fazendo, pastor. É normal, são os nossos tempos, é essa época que a gente vive, é a nossa cultura. Já que todo mundo está fazendo, você imagina que Deus vai chegar e Ele vai julgar todo mundo. Cada um de nós vai ser julgado pelo Senhor, singularmente. Deus não julga o bando, Deus não julga a patota, Deus não julga a família inteira. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração duro, obstinado, direcionado ao pecado, você está acumulando ira contra si mesmo. A gente gosta de se esconder atrás do pecado dos outros. Todo mundo faz. Quer ver o pior? Número 6. Deus não vai me julgar. Por quê? Porque eu sou melhor do que Ele. Pastor, eu matei, mas não fui que nem um genocida e de ainda dá. Eu não fui que nem Hitler. Eu não fui que nem Saddam Hussein. Eu, pelo menos, pastor, eu tenho um crime só. Eu roubei, mas não entrei para a máfia das ambulâncias. Eu não roubei merenda escolar. Pastor, eu fraudei aqui. Eu traí, mas foi um tropeço. Eu não sou que nem esses aí que vivem pelas ruelas da vida. Então, eu posso chamar a minha traição de microtraição. Quando você começa a achar que o seu pecado é menor do que o pecado do vizinho, ou que sua vida, eu vou até mudar, é melhor do que a vida do vizinho, fala, não, peraí, vamos botar numa balança aqui, pelo menos eu não sou tão ruim, eu não sou tão perna de pau, eu não sou tão podre quanto o meu pai, quanto o meu filho, quanto quem está perto de mim. Vocês estão entendendo as mentiras? Mentira número 7. Deus não vai te perdoar. Então, se joga na lama, faz o que você quiser, não tem problema. Já que eu
Não é que Deus não... Tem gente que acredita que existe pecado sem perdão. Pecado sem perdão, querido. Se você que está aqui, e você que já não está me ouvindo pela gospel, está me ouvindo pelo YouTube, está vindo um corte. Se você está ouvindo essa mensagem, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você não pecou contra o Espírito Santo. E os outros pecados? Não tem perdão. Porque o pecado, ele é suprimido quando essa dívida é saldada. Você não pecou contra o diabo. Aprenda isso. Quando você peca contra Deus. E o Deus que pode te condenar, Ele te absolve. Não é porque Ele é bonzinho, é porque o Filho dele pagou o preço do castigo que era para você e para mim. Essa é a razão. Então essa ideia de que um tempo desse eu sempre faço meu devocional com leitura bíblica, eu não escapo disso, porque é isso que mantém o meu coração, a minha alma apaixonada e alimentada, é as escrituras sagradas. E fui para o Porto, peguei um avião, fui pregar em alguma igreja, sento, estou lendo a Bíblia, eu gosto da Bíblia. Tem gente que está usando agora os tablets, enfim, é questão de gosto. Eu estou lendo a Bíblia e tem um rapaz querendo puxar assunto comigo, eu não querendo dar bola para ele, porque eu tinha que terminar o meu devocional, que eu não tinha feito, já acordei atrasado. Aí no final ele falou: eu também fui crente, mas cometi um pecado terrível, e o meu pecado não tem perdão. Falei: como é que é? Ele conta a história dele, é uma história natural. Ele quebrou um dos 10 mandamentos, só que na cabeça dele, ele é tão orgulhoso, que ele acha que Deus pode pode perdoar o pecado do mundo inteiro, e fala: assim como o Oriente está distante do Ocidente, eu afastei o pecado de vós. Mas na cabeça dele, o pecado dele tomou uma conotação tão nojenta, que para ele não tem perdão. É uma mentira que ele conta para ele mesmo, isso é uma fortaleza, é um argumento que parece inteligente, mas é uma loucura. E eu tive que pregar o evangelho de novo para aquele moço de mais de 40 anos, que ainda achava que o papel de Deus era condenar e não salvar. E por último, Deus nunca vai perdoar você, por isso vai em frente e peca, é outra mentira. Existe no próprio coração de Deus o desejo de perdão. Eu vim para perdão dos pecados. Essa é a razão de Jesus Cristo. Tu és o rei dos judeus. Ele diz: para isso eu vim. Para isso. É a razão da minha vida. É morrer para que outros tenham vida. O nosso Deus é um Deus perdoador. Ele muda a nossa história. Não tenha medo de celebrar a ceia. A ceia é um anúncio daquilo que você espera, mas também é um anúncio do que você vive. Ninguém aqui, 1 João, capítulo 1, verso 7, diz: aquele que não tem pecado, mente e faz Deus mentiroso. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Essa é a razão de a gente estar aqui. A gente não se compara. Na hora da ceia você não olha para os outros, você olha para você. Examine-se você. Não é para você examinar o outro. Não examine teu marido, tua esposa, teu filho, teu neto, teu avô, teu vizinho, o teu colega. Conserta você. Para você experimentar uma direção, você pode ter chegado aqui aflito, falou: pastor, essa questão da ceia me deixava aflito. Olha aqui, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Paulo pregando no Pentecostes, eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Não precisa ficar aflito.
se arrependa. Você vai celebrar a ceia, fala: Deus, o Senhor tem razão. Eu não sou Raquel, eu sou Lia. Eu sou a vaca brava. Eu reconheço. Eu tenho segredos. E reconheço os segredos. Sabe esse segredo aqui? Sabe aquilo que ninguém vê? Porque eu tenho uma aparência boa, mas e o que ninguém vê? O Senhor vê. Quando você se arrepende, você está dizendo assim: fiz, mas não quero fazer. Eu fiz, mas não quero fazer mais. Eu andei torto, mas eu quero me consertar. Eu não brilhei à luz de Cristo, mas eu quero brilhar. Deus não joga fora ninguém. Os homens jogam. Os seres humanos desprezam, descartam, tratam como lixo, rejeitam. Deus não. Aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é grandioso em perdoar. Porque se você continuar achando que teu pecado é imperdoável, o relacionamento entre você e o Pai nunca vai se estreitar. Tem filmes que são brutais. Um filme dirigido por Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele é brutal. Eu fui ver com minha filha. Ela não tinha 18 anos, era um filme proibido para menor de 18 ou de 16. Eu entrei no cinema, falei: eu me responsabilizo. Quando você vê o castigo que nos traz a paz, aquele chicote com pedaços de ferro, de ossos, que rasga as costas de Jesus, aquela surra de vara, ele é esmurrado na boca. Profetiza quem te bateu. A coroa de espinhos que rasga a pele, entra no crânio dele. Jesus morreu sangrando. Cada gota do seu sangue é derramada para que você seja perdoado. E você vem para cima de mim com essa história de que você não pode celebrar a ceia. Celebre a ceia. Agradeça a Deus. Agradeça porque Ele não vai deixar você de fora. Agradeça porque Ele está preparando para você uma vida eterna. Eu vou dizer mais: é para você e para sua casa. Não desista de ninguém. Fala de Jesus. Aqui está dizendo que ainda eu tenho 4 minutos. Eu posso usar? Posso usar? Isso tem 4 leis espirituais que nunca vão quebrar. Número 1: Deus te ama e tem um plano para você. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, mas não me sinto amado não. Olha a minha vida. Olha a minha vida, pastor. É toda torta, tudo dá errado. Escute, Deus te ama e tem um plano. Qual o problema aí? O problema chama-se pecado. O pecado não permite que você conheça nem o plano de Deus, nem o amor de Deus. É isso. O homem é pecador, está separado. Romanos diz isso: todos pecaram, estão afastados, que ninguém vê Deus. Ninguém. Por quê? Porque o pecado fez uma separação. Então você fala: pastor, eu não consigo compreender. Como é que esse Deus que me ama deixa acontecer as coisas que estão acontecendo com a minha vida? Se Deus tem um plano para mim, pastor, por que não resolve em toda a minha vida? Jesus não é religião, é Jesus. Ele é o único que pode te levar de novo
para o amor de Deus e para que os planos dele se cumpram. Jesus vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a não ser por mim. E por último, receba Jesus. João 1,12: pois todos, pequenos e grandes, todos, gente boa e gente ruim, todos quantos o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para te condenar. Pode celebrar em paz a ceia do Senhor. É uma aliança. Vamos ficar em pé? Vou orar pela sua vida. Vamos ficar em pé. Minha oração é que essa aflição saia do seu coração. A minha oração durante toda essa semana, gente, essa mensagem está na minha cabeça há alguns meses. Eu fico falando assim: Deus, é hoje? Ele fala: não. Essa semana, uma convicção, você está aqui para celebrar o Senhor. Quantos têm uma aliança com Jesus? Levante suas mãos aqui. Quantos querem uma aliança com Jesus? Levante suas mãos. Quantos querem perdão de pecado? Você quer? Eu quero. Eu quero. Já recebi. Você pode receber. Quantos aqui querem sua casa todinha com Jesus? Você quer? Eu quero. Toda ela. Você ainda não teve. Você vai ter outro. Você vai ter. Sabia que você vai ter neto? Vai. Eu tenho, você vai ter. Sabia que você vai querer levar teus netos para Jesus? Sabia? Eu estou levando meus netos para Jesus. Não desista. Diga: eu e minha casa. Diga com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos cantar? Deus tem uma mesa preparada. Sente-se nela. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei a vocês, que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e o partiu, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Lembra daquela cena brutal? Foi por causa de você. Não foi por causa dos outros. Foi por causa de mim. Foi por causa de você. Aquele massacre do Gólgota, aquela crueldade na cruz, foi por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Aí Jesus está dizendo: está vendo aqui? Amanhã meu corpo vai ser partido por causa de você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer? Se você quer, o mundo espiritual está vendo, Deus está vendo. Como o pão. Você está fazendo uma aliança com Deus. Esse é o encontro com Deus. De maneira semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice. Ele diz assim: olha para cá, isso aqui é o meu sangue, está entendendo? Isso aqui, esse fruto da vide, representa o meu sangue que é derramado por vocês. Façam isso todas as vezes que vos reunides em meu nome, em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, vocês estão anunciando
a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você beber esse cálice, você está fazendo um anúncio, você está confessando que você está esperando Jesus voltar para te levar para um lugar que a Bíblia chama de lugar de delícias. Pode celebrar. Que bom que você está aqui. Não deixa ninguém roubar de você a salvação que custou caro demais. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Pastora Fabíola vai orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer porque nesse dia nós podemos celebrar a ceia e reconhecer, Pai, que o Senhor é o nosso resgatador, o nosso libertador, o nosso salvador. Confiamos no Senhor e aguardamos até que o Senhor volte para buscar a tua igreja, Pai. Senhor, que tudo aquilo que foi pregado, ministrado hoje, nessa manhã, gere realmente liberdade a cada um daqueles que ouviram. Que eles tenham realmente tido entendimento, que saiam daqui realmente transformados, regozijantes no Senhor, crendo que só o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, Pai. E que há só um novo e vivo caminho, que é Jesus. Obrigada, Senhor, por essa manhã tão abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pega o teu pecado agora, que te acusou a vida inteira, que te afastou de Deus. Joga ele no chão aí agora, joga ele no chão. Você vai jogar ele fora. Quando você sair dessa porta, sai com uma nova vida, amém? Vamos despedir. Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e amado Espírito Santo de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Vai em paz, Deus te abençoe e tenha uma boa semana, amém? Sábado esperamos todos vocês para o Old Car. Venham preparados para abençoar, estarmos juntos, ter um dia de família. Vão na paz.